Quando a gente vai no Novo Testamento, você sabe que a Bíblia tem duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E depois de quase 400 anos de silêncio, quando a gente vai abrir a nossa Bíblia em Mateus, é engraçado como que Deus escolhe a genealogia de Cristo para começar a falar de novo. E eu acho tão interessante começar com a genealogia de Cristo, apesar de vários de nós não gostar de ler genealogia, filho de fulano, filho de ciclano, filho de beltrano. E os nomes geralmente são os mais diferentes e difíceis. Mas sabe, existe uma riqueza na genealogia, porque genealogia fala de história. E genealogia fala de história. Genealogia fala que algo é verdade, que algo é real. E quando eu vejo, Mateus começa com o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A Bíblia é um livro real e agora você já tem que saber disso. Escrita por mais de 35 autores, mais de 2.100 anos de diferença entre o primeiro livro escrito e o último livro escrito. Diversos lugares diferentes. Diferentes tipos de linguagem, poesia, livros proféticos, livros históricos. E ainda assim é uma história coesa do início ao fim. A Bíblia é a palavra de Deus, mas também é um livro histórico. E a nossa história conta quem nós somos. Eu não sei aqui quem é do interior no Brasil, mas eu morei em Uberaba. Alguém que conhece Uberaba? Triângulo Mineiro? E lá é uma cidade muito tradicional. E quando a gente chegou lá, eu e meu marido, nós nos casamos em Uberaba, as pessoas perguntavam assim para a gente: quem são seus pais? Você é filha de quem? Porque a nossa família conta uma história sobre nós. E tem coisas do nosso DNA, da nossa genética, que a gente quer ver crescer nos nossos filhos. Tem coisa dos meus pais, dos meus avós, que eu quero ver nos meus filhos. Mas tem coisas que não. Tem traços familiares que a gente tem que crucificar todos os dias. Às vezes até um estilo de vida que os nossos pais têm, que a gente sabe que a gente não pode, não deve repetir. Deixa eu te falar algo nessa noite. Você não honra os seus pais se parecendo com eles. Você honra os seus pais se parecendo com Cristo. É em Cristo que tudo é feito perfeito. É em Cristo que tudo é feito perfeito. Isso é uma bobagem. O meu pai faz assim, então eu vou fazer. Se não é algo bom, se não é algo que não agrada ao Senhor, deixa isso para trás. Deixa isso para trás. É isso que mostra a genealogia de Cristo. Veja se não é. A genealogia de Cristo mostra pessoas quebradas, mas que em Cristo foram feitas perfeitas para entrar na genealogia de Cristo. E sabe o que é lindo? Porque ela fala da graça maravilhosa e eu não vou cansar de ensinar sobre a graça, porque levaram 40 anos para eu entender. Eu tenho certeza que ainda falta muito para eu entender a graça maravilhosa de Cristo. Porque na genealogia de Cristo eu vejo que Davi, o rei, precisou da graça, mas também Raabe, a prostituta. Não existe título humano, não existe sobrenome que te qualifica para o céu. E talvez isso não é para você, mas para mim isso é libertador. Não tem nada que eu e você a gente faça para merecer o céu. É a graça sozinha. Ninguém é tão bom que não precise dela e nem tão ruim que não a mereça. Na genealogia de Cristo, eu vejo isso. Eu vejo que Jesus não exclui ninguém. Raabe era prostituta. Ruth era uma estrangeira. Tamar cometeu incesto. E entraram na genealogia de Cristo por
crê. Nenhuma dessas mulheres tiveram que fingir ser homens, nenhuma dessas mulheres tiveram que fingir ser algo que elas não são, mas por crer em Cristo, em Deus, elas foram transformadas, salvas e fazem parte da genealogia de Cristo. Eu acho isso lindo. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. A palavra de Deus fala em Mateus 11:28, Arthur. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu acho lindo como Jesus não fala, vem para mim você que se acha demais. Ele também chama os que se acham demais. Mas ele recebe a gente quebrado, arrebentado, cansado. Vinde a mim. Vinde a mim. Jesus nunca excluiu ninguém. Todas as nações, tribos, povos, línguas. E o nascimento de Cristo é anunciado em Isaías 7:14. Isaías 7:14, que o Emanuel leu, fala: a virgem dará à luz e ele será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Eu e você, a gente não tem um Deus distante. Eu e você, a gente não tem um Deus que está com os olhos fechados, os ouvidos tampados ou a mão recolhida. Nós temos Emanuel, Deus conosco.